Boa noite, estudantes da doutrina, sejam bem-vindos a mais um estudo deste livro Os Mensageiros. Já vamos para o capítulo número 9, acreditam? Este capítulo tem o título Ouvindo Impressões, portanto vamos recordar que André Luís, ele esteve no início, nos primeiros capítulos do livro, a assistir a uma palestra do nosso irmão Telésforo, um dos responsáveis no Ministério da Comunicação e, entretanto, já viemos a conhecer algumas histórias de alguns companheiros que estavam presentes, não é? Das suas últimas reencarnações, do porquê que falharam nas suas missões da mediunidade ou da doutrinação, e hoje vamos ouvir mais algumas histórias. Por isso, vamos então dar início ao estudo de hoje, desta noite. Vou pedir a todos que possam ir deixando numa posição confortável. Vamos fazer a nossa prece e escutar a nossa Irmã Maria. Vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Senhor Jesus, pedindo que esteja conosco neste momento de união e partilha. Ajuda-nos, Mestre amado Jesus, a conduzir os nossos passos, a orientar os nossos pensamentos, pedimos que nos dês discernimento para o estudo de hoje e te agradecemos por mais este dia, de aqui estarmos em partilha e em comunhão. Abençoamos esta noite e fica connosco, hoje e sempre, nosso Deus. Obrigado. Que assim seja. Obrigada, Dona Maria, por esta prece. Vamos então passar à leitura de hoje. Então, o capítulo 9, Ouvindo Impressões. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos que me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem.
talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos das nossas obrigações. Assim digo, porque o meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir os nossos caprichos. Não executei a minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu a minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas, como tudo isto impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, as suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal
O maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo o trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo o impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora. É tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para as novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade do nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. E termina assim o nosso capítulo de hoje. Obrigada, mãe, pela leitura e que capítulo! Como sempre, André Luís traz-nos sempre lições maravilhosas. Vou então partilhar convosco. Esse. Os slides. Só um bocadinho. E pronto, e passo a palavra ao organizador do estudo da noite de hoje, ao Filipe. Bem, antes de mais, dar aqui as boas-vindas novamente à Jaque, que deu aqui um saltinho e foi bom ver novamente a cara dela e o sorriso, é sempre bom. Então, vamos aqui para mais um estudo. De facto, como a Madalena dizia, mais um capítulo muito rico e que nos vem oferecer, ou pelo menos a interpretação que lhe demos para a noite de hoje, vem-nos oferecer outros pontos de vista que não ligados à viciação
que nos levam muitas vezes a não conseguirmos cumprir a missão que temos na Terra, e é um bocadinho isso que nós vamos tentar explorar aqui. Que outros pontos é que nos podem não fazer cumprir a nossa missão aqui na Terra. E pedindo para passar, começamos então com as primeiras frases selecionadas pelo primeiro caso que nos é trazido. E, Madalena, já que estás, podes começar a ler, se faz favor, as duas. Ok. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Há algo que fazia-se ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Seguinte. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir os nossos caprichos. Não executei a minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. São dois casos diferentes, ainda que apareçam no mesmo slide, em que a primeira dizia quase que pelas obrigações que tinha perante o marido, que era muitas vezes ciumento e não compreendia os afazeres da irmã na lide diária, que não conseguiu executar a tarefa dela por esses compromissos. E a segunda alegava que a indiferença dos irmãos que lhe compartilhavam o lar era o impeditivo de, de realizar. Aqui vemos já um desses primeiros traços diferente do Otávio e de Alcino, salvo erro, que não foram desviados por algum tipo de má inclinação ou de algum tipo de vício a perturbar aquilo que foi a mediunidade. E a primeira pergunta, nós ao lermos estes dois parágrafos que nos dá, dizia assim, bem, então, mas se não houvesse instituição família, todos nós éramos livres para poder agir livremente e fazer as nossas escolhas e entregar todo o serviço que desejaríamos. Mas será mesmo assim? E passamos para o slide seguinte e vamos ver o que é que o livro dos Espíritos nos diz. Se calhar leio este, está pequenininho. A pergunta 774 do livro dos Espíritos diz-nos: há pessoas há pessoas que, do facto dos animais, ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não ser os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? A resposta dos espíritos: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, temos aqui já o primeiro vislumbre do que é a família. A família não é como poderia ser a nossa interpretação naqueles dois primeiros parágrafos, algo limitante à nossa ação, mas sim, no estágio de evolução onde nós nos encontramos, pode ser encarada como uma primeira escola para nós, no pouco, a tal migalhazinha que nos tem vindo a ser trazido lá nos estudos do centro, que é, no pouco a pouco, junto com um punhado de irmãos, nós possamos conseguir exercitar muitas coisas e a principal delas, como diz aqui na resposta, aprender a amar os nossos irmãos. Agora, a palavra amar tem um significado muito mais profundo do que o primitivismo
ainda lhe dá. Aquele marido no primeiro parágrafo, provavelmente, na razão do pensar dele, amava profundamente a sua companheira, que a amava tanto que nem gostava que ela saísse de casa em trabalho perante os outros. Mas, como sabemos, esse não é o verdadeiro amor, porque e se nós tivermos dúvidas do que é o amor, vamos ler a passagem de Paulo, não é? Quando diz que o amor, não é? O amor não agora Liberta. exatamente, que é o amor liberta, no fundo, o amor não prende. E esse é o dos primeiros conceitos. Depois, pergunta-nos, na pergunta seguinte, a questão diz-nos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. A pergunta que nós fizemos lá atrás. Bem, então e se não houvesse família? E a resposta é muito curta. Uma recrudescência do egoísmo. E eu fui buscar, porque eu não conhecia a palavra recrudescência, que diz que é uma intensidade maior dos sintomas de uma doença. Ou seja, o egoísmo iria vir em todo o seu, com todos os seus grilhões, a prender o homem na sua individualidade, no seu egoísmo. Não íamos poder exercitar a partilha e o amor. E quem sabe, quem é pai e mãe, sabe que no momento em que nós acolhemos um ser, e principalmente que hoje nós temos o conhecimento de saber que ele não é nosso, que é um empréstimo de Deus, nós automaticamente ganhamos um sentimento especial por aquele ser que não lhe conhecemos o passado, ou conscientemente não lhe conhecemos o passado, mas que automaticamente nós o abrigamos como uma pérola de Deus temporariamente a nosso encargo, e a tudo damos por ele. E por si só, esse sentimento, nem que seja só perante aquele irmão, diminui em nós o grau de egoísmo. Então nós podemos hoje saber que a família é uma instituição muito respeitável e muito necessária para a nossa aprendizagem, por mais difícil que ela nos pareça no dia a dia. Se tu puderes avançar, Madalena. Ok. Então, Ana, consegue ler os cor-de-rosas? Eu leio a primeira. Se conseguir ler a primeira pergunta está um bocadinho mais pequenininha, mas se conseguir também ler. Estou a conseguir, sim. Ok. Quem são aqueles que habitam conosco na instituição terrena a que chamamos família? Espíritos inferiores? Sim, basicamente, só para dar aqui um contexto, eles são três. Eles começam entre aqui da esquerda, depois em cima e depois em baixo. Eles são três. Ou são espíritos Ok. inferiores acolhidos por espíritos superiores, ou espíritos em igualdade de sintonia, ou espíritos superiores acolhidos por espíritos inferiores. Há estes três situações genéricas, e vamos perceber o que é que cada uma Elas dizem. faz. Uhum. Então, espíritos inferiores acolhidos por espíritos superiores. O espírito já arrependido dos seus feitos incómodos, quando permitido, deseja nascer numa família virtuosa, como sendo misericórdia, para que se livre de enverdar outra vez nos caminhos de erro, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar, que é a questão 209 do Livro dos Espíritos. Espíritos em igual sintonia. Nem sempre é permitida essa dádiva para seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes que a alma retorna à carne num grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ela manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. Espíritos superiores acolhidos por espíritos inferiores. Entretanto, acontece igualmente o contrário. Famílias totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados ou mais esclarecidos, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade.
E é isso mesmo. E esta explicação do Miramês termina de uma forma muito bonita que diz que a vida é uma troca incessante de valores. E depois faz-nos uma pergunta: qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz em nosso convívio? Vamos recebê-los porque o Senhor é sempre bom. Porém, não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons. Ou seja, provavelmente aquela irmã que se queixava no primeiro parágrafo, a primeira e a segunda, que dizia que o marido não lhe compreendia as tarefas, ou que os irmãos os irmãos que lhe consorciavam na família não se identificavam com os mesmos valores espirituais, pode ser um destes casos. Muitas vezes alguém que tem uma sintonia igual e que hoje vem à Terra junto. Lembram-se da parábola do Cristo, do trigo e do joio? Não é? Ou seja, no fundo é isso mesmo. Jesus permite que o trigo possa habitar junto do joio para que alguma aprendizagem dali venha. E muitas vezes nós, bem, se recebemos um filho muito iluminado e se somos nós o inferior, ele virá em missão, como a Ana lia para nós, ou então para testar as suas qualidades. Muitas vezes não nos é dada a dádiva de irmos reencarnar numa família evoluída, já evoluída espiritualmente. Porquê? Porque nós temos que testar a nossa força de vontade. E então vamos reencarnar junto daqueles que ainda são afins das nossas fraquezas para mostrarmos até onde é que vai a força da nossa vontade, nunca esquecendo que ela é soberana e que se eu permanecer na vontade, irei conseguir. E à medida que eu me transformo, que eu exerço essa vontade, eu também dou o meu exemplo àqueles que estão juntos de mim. Ou então, às vezes por serem casos mais difíceis, ou porque só o aceitam reencarnar assim, irmãos pedem para vir reencarnar em famílias mais evoluídas para que tenham ali um roteiro mais certo para evitar as quedas do passado. E mais uma vez vemos a importância da instituição família naquilo que é a recuperação do nosso ser. Queres ler? Todavia ponderou uma das senhoras, o que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de conviver que convir com o socorro da boa vontade. Sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas. Se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Aqui temos alguns certos em que os dois primeiros, em que eu percebi alguém que estava envolvido na conversação e ouvia, entre aspas, as reclamações ou o reconhecimento da queda das nossas irmãs, que dava o outro ponto de vista, que é o da boa vontade, o das pequenas oportunidades do dia a dia, o silêncio, o sacrifício, o exemplificar. E isto pode nos levar aqui a uma reflexão em grupo, que é cada um
procurar meditar ou pensar um bocadinho que oportunidades nos oferece a família. Todos nós temos casos difíceis na nossa família, não é para cada um falar dos seus casos difíceis, até porque tínhamos os nossos mal-dizeres, claro que temos sempre, também ainda sofremos da parte de reclamação, mas é um bocadinho pensarmos na instituição família e como ela é importante ainda ao nosso ser e o que é que nós podemos, que serviços na seara do Cristo podemos fazer enquanto inseridos na família. E que oportunidades é que ela nos dão de refazimento e de treino e de aprendizagem, o que cada um achar melhor. Então vamos falar sobre as oportunidades que nos oferece a família? Sim. E quantas horas é que tu tens? Vamos fazer isto em suaves prestações. Ah, não, realmente a família é o nosso primeiro acolhimento. É onde nós primeiramente recebemos o nosso bem maior, que é a vida na carne, a oportunidade de evoluirmos que o nosso querido Pai nos dá, porque tudo é de Deus e Ele dá-nos esta oportunidade abençoada. E se nós tivermos essa atitude de gratidão por aí de aproveitarmos cada minuto desta reencarnação, não quer dizer que seja fácil, porque não é, mas é mais suave. E se conhecermos Jesus, se conhecermos o Evangelho e o conseguirmos pôr em prática, ainda mais valor damos à família. Mesmo que não pensem da mesma maneira que nós, mesmo que não nos amem da maneira que nós gostaríamos que nos amassem, ou pelo contrário, nos amem e nos permitam crescer e evoluir, é sempre uma forma de agradecimento, é sempre uma forma de crescermos se tivermos Jesus connosco, se tivermos conhecimento do Evangelho. Por isso é tão importante conhecermos, instruirmos e estudarmos o Evangelho e todas as obras que nos permitem entender melhor a doutrina do amor, que é o que Jesus nos veio a exemplificar, nos veio mostrar. Eu acho que acima de tudo, é na família que nós aprendemos a amar, seja porque somos amados, ou seja porque não nos deram o amor que nós esperávamos, o que nós queríamos. Se calhar temos que sair um bocadinho do nosso eu para ver que se calhar naquela atitude que nós não era bem aquela que nós queríamos, mas se calhar é assim que aprendemos melhor, é assim que aprendemos a dar valor a outras coisas, não é? E se calhar por vermos o exemplo que nós não queremos seguir, nós, por nossa vez, ao constituir família, já poderemos dar outras oportunidades a quem vem, não é? E isto estamos sempre ao serviço uns dos outros. Hoje somos filhos, amanhã somos pais, depois avós, e isto é uma aprendizagem, uma troca de amor que se soubermos pôr em prática e se conseguirmos com a força da fé e, claro, pedindo sempre muito a nosso Pai e a Jesus que nos ajudem nesta tarefa, então aí sim conseguimos deixar um bom testemunho para
as gerações e para a Terra e para o planeta, não é? Porque estamos todos ligados e somos família exatamente por isso. Começar na família, núcleo familiar onde nascemos, depois mais alargado, ainda mais e mais. E se tivermos sempre esta perspectiva de família, o mundo será um sítio melhor amanhã, com certeza. Obrigado. Faço as palavras da minha mãe as minhas. É a minha família. Está feito, está dito. Não, eu concordo com tudo o que disseste. E só para dar aqui um rematezinho final, até Jesus teve uma mãe, né? Para nos dar o exemplo realmente de que tudo começa, de como a família é importante. De como a família é importante. Eu passo. Já queres dizer alguma coisa, Elizabeth? Ahm, eu, eu acho que a Ana disse tudo. E eu também tenho assim um olhar muito sociológico na questão familiar, que eu acho que não foi citado, na questão da progressão familiar no decorrer dos milênios. Ah, antes nós tínhamos pai, mamãe, muitos irmãos. E aí foi mudando o número de filhos, foi diminuindo, né? A sociedade vai mudando, a ideia familiar vai mudando. E nós temos dois pais, nós temos duas mães, nós temos só filhos, nós temos filhos adotivos, nós temos animais, nós temos todos os tipos de base familiar, porque a família ela vai muito além do laço sanguíneo, mas é muito na questão do laço espiritual, né, daquela ligação que nós trazemos do plano espiritual. E para fechar com chave de ouro, Chico Xavier disse que ninguém erra de endereço. Então, nós nascemos exatamente onde nós temos que nascer, na família que nós merecemos ou atraímos. Então, mesmo que não seja a mais feliz do mundo, nós temos que aprender. E se for a mais feliz do mundo, agradecer. É isso. Obrigada. Obrigado. Elizabeth? Dito tudo isto, não posso acrescentar mais nada, faço das minhas palavras as palavras anteriores das três, Obrigado. porque já disse tudo. Obrigado. E é isso mesmo. Há aqui um conceito interessante que tanto a Ana, a Madalena pelas palavras da Ana e a Jaque trouxeram, que nos demonstra essa evolução que nós em humanidade nós vamos. O conceito de família também já tem vindo ao pé de nós, que é, se nós antigamente só compreendíamos a família, aqueles que eram gerados da nossa própria carne, não é? E que muitas vezes que tinham que partilhar o nosso próprio pensamento, porque se não o pensassem nós deserdávamos esses filhos. Hoje em dia nós já somos capazes de estender os braços para um animal de estimação como sendo nosso, para um filho adotivo, para um irmão que não tem qualquer vínculo em termos de consanguinidade connosco, mas pode ter um vínculo espiritual maior, ou então estamos apenas a querer desenvolver o sentido da nossa caridade e queremos acolher um irmão de uma maneira diferente do qual não podemos muitas vezes acolher no passado. E esta evolução, esta imagem que vocês traz a evolução da própria sociedade, que não é mais do que a evolução do próprio espírito e dos próprios espíritos enquanto coletividade. E isso é muito interessante ver. E já agora no próximo slide lês para nós, isto foi retirado, são certezinhos retirados de um livro
de Emmanuel, trazido por Chico Xavier, que diz Em Família, e cada titulozinho é uma das coisas que a família pode constituir para nós mesmos. Ok. Então, do livro Em Família, por Emmanuel, e ele diz que escola aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância para que a tua experiência e família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Continuo? Sim, sim. Serviço, quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Perdão, quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá o salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Exemplificação. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Conquista. Não percas o tesouro das horas em reclamações profícuas ou destrutivas. Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível. Obrigado. Bem, e aqui eu também vou-vos demonstrar como é que eu já estou muito evoluído. Eu já consegui identificar tudo o que eu não faço. Tudo o que a Jaga acabou de ler é tudo aquilo que eu não faço no dia a dia. Agora já só falta o mais difícil, que é tentar fazer isto. Mas acima de tudo, é escola, é serviço, é perdão, é exemplificação, é conquista. Ou seja, sempre que nós temos um parente difícil, é algo destes quadradinhos, e podiam ser aqui adicionados tantos outros, que nós necessitamos de trabalhar, que nós necessitamos de pôr à prova se já percebemos. Nunca esqueçamos o que, pelo menos, eu não sei se é de algum espírito, mas eu ouço muito o Robson a dizer isto, que é: nós não podemos dizer que perdemos. Se eu digo que perdi a paciência, quer dizer que eu ainda não conquistei essa virtude. E então muitas vezes serve para testar se nós já conquistámos determinada virtude. E como resumo disto, temos a passagem bíblica que está em Mateus capítulo 5, versículo 24, que diz: Deixai ali a tua oferenda diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com o teu irmão. Eu acho que isto está explicado por Miramês, e é uma coisa que me impactou sempre muito quando eu li esta explicação, que diz que o deixar a oferenda no altar e ir reconciliar com o nosso irmão são as reencarnações. O que é a oferenda? Qual é que é a maior oferenda que nós podemos dar ao Pai? É o nosso espírito limpo e puro. E ele não se encontrará limpo e impuro enquanto eu permanecer, nem que seja com uma mínima mácula, com o meu irmão. Então é isso. Deixamos para já de parte a oferenda, porque vamos às reencarnações como fosse uma máquina de lavar, e vamos tentar, pelo nosso esforço diário, pela nossa persistência no bem, pela renúncia, pela coragem, pela fé, tantas outras situações que nós vamos falando no dia a dia, nós vamos entrando nessa máquina de lavar que se chama reencarnação, e vamos pouco a pouco tirando algumas notas. E quando o nosso espírito se encontrar, daqui a muitos milhares de anos, não é? Mas quando ele se encontrar limpo e alvo, como se fosse aquela veste nupcial que está no Evangelho, nós sim podemos ir ter com Deus. Não nos esqueçamos que primeiro temos que atravessar Jesus Cristo, e entregar a nossa oferenda, que somos nós mesmos, puros e límpidos, conforme Deus é. E a família, mais uma vez,
assume aqui capital importância porque é o espaço que nos permite, ou digamos assim, é a máquina de lavar que nos permite ir limpando pouco a pouco as nossas imperfeições. Se ninguém tiver nada a acrescentar. Elizabeth, consegue ler estes 2 parágrafos, que já é um outro caso? Sim, consigo. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto estive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que, de que o bom ser deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Obrigado. Este é um caso que nos parece um pouco diferente dos 2 primeiros que lemos, que é, este irmão tinha a família, digamos que ideal, e enquanto a esposa permaneceu com ele tinha o equilíbrio necessário para a tarefa. Eu não coloquei aqui esta frase, mas ele diz, se eu comecei, não é bem com estas palavras, mas diz, se eu até comecei bem a tarefa, terminei-a muito mal. Ou seja, faltou aqui qualquer coisa. E vamos tentar entender o que é que possa ter faltado no próximo slide. Ana ou Madalena podem ler as 2 passagens, se faz favor, da esquerda para a Ok. direita. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas 14, 25, 27 e 33. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40. Muito obrigado. E temos aqui um dos capítulos que mais controvérsia traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que nem parece o próprio Mestre, conforme o conhecemos, porque temos aqui a palavra, primeiro de tudo, odiar, que é quem não odiar seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, e quem não odiar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro há que entender que no hebraico, a palavra que foi traduzida, e isto é uma explicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra odiar não tinha o mesmo peso e não tinha a mesma significação do que nós lhe damos hoje em dia. Aliás, aquela era uma língua pobre em recursos e uma mesma palavra poderia ser utilizada para vários significados. E ao que aqui se entende é que se diz amar menos. E o que é este amar menos? Está explicado no segundo versículo que nos é trazido por Mateus, em que Jesus, ao conversar com o doutor da lei, lhe diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, este odiar menos está intimamente ligado com este amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo, nós temos que saber, é importante nós entendermos que, acima de tudo, nós temos que ser fiduciários com a obra. Nós temos que
ou cumpre-nos entregar. Deus é perfeito, Ele não nos afastará dos companheiros que amamos sem algum motivo, é porque naquele momento aquele espírito tem outras necessidades de evolução, ou já terminou a sua caminhada aqui na Terra, e cumpre-nos a nós que ainda aqui ficamos, traçar um novo caminho com os nossos próprios passos. E por isso é que o primeiro mandamento é amar primeiro que tudo a Deus. E depois, sim, acrescenta, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas não deixes de amar primeiramente a Deus. E isto cria-nos muitas vezes criamos aqui alguma incerteza ou alguma dificuldade de compreensão, mas a imortalidade da alma é a chave que abre a compreensão a esta estranha moral trazida por Jesus Cristo. E se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Ou seja, este irmão esqueceu-se que, apesar da ausência física da sua esposa, espiritual continuaria de certo a ser um ser que lhe devotava carinho, que estaria ligado em pensamento, que sabia que aquele irmão ali permanecia ainda nesta dimensão material e neste plano chamado Terra, porque alguma tarefa ainda tinha a desenvolver. Só que antes disso, deixou que a tristeza, provavelmente não diz, mas deixou que a tristeza abalasse o seu coração, deixou que abriu a tal brecha, que muitas vezes nós dizemos que basta uma brecha para os maus pensamentos entrarem, abriu a brecha e deixou que companhias menos felizes lhe passassem a ser a matéria mental que ocupava a sua mente, e com isso ele próprio diz: se comecei bem a tarefa, terminei a mal. E esta é a conclusão que temos neste sentido. Se puderes passar, Madalena. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros, fantasiados de orientadores, e em mim mesmo receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enfermo voluntário, carregada de aflições inúteis. Não é isto também? Agora, neste temos um terceiro, é a quarta personagem da história que nos relata uma forma de queda, mas é a terceira diferente neste capítulo. Se os primeiros, só para recapitular, se os primeiros diziam que sentiram o peso das responsabilidades da família e que por isso não conseguiram avançar com a obra, o segundo dizia que tinha o apoio da esposa, mas quando se viu sem ela, sentiu-se entristecido e não conseguiu avançar com a obra. E esta irmã, recebendo os recursos da mediunidade, deixou que, acima de tudo, que o medo, e depois, para além do medo, que a sua visão desvirtuada não lhe permitissem explorar o seu campo de tarefa na sua totalidade. E relativamente ao medo, nós temos aqui esta passagem do Evangelho que diz: e tendo medo, isto aqui só para dar contexto, é na parábola dos talentos, e aquele que recebeu um diz: e tendo medo, escondi na terra o teu talento.
E está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 25. E Emmanuel, a este respeito, no livro Fonte Viva, intitulado 132 Medo, diz-me: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ou seja, nós, é verdade que se temos estudado no passado que a mediunidade nos acarreta, acima de tudo, uma grande responsabilidade, o medo destes recursos também não nos vai levar ao caminho que devemos traçar. Porque, acima de tudo, trabalhar com Jesus é liberdade, trabalhar com Jesus é alegria, e não devemos. Mas será só pelo medo? Eu diria que não. Pelo que a irmã nos foi traduzido, eu diria que provavelmente existe aqui uma questão de visão, e nada melhor do que nós nos lembrarmos daquela lição da serva escandalizada, não é? Em que ao longo da semana, está no livro Jesus do Lar, ao longo da semana, e a semana podemos transpor para a nossa reencarnação, foram-lhe dando diversas oportunidades de serviço, o anjo bom foi-lhe dando diversas oportunidades de serviço, e em todas elas ela encontrava uma impossibilidade de servir, ou porque era um irmão que tinha determinado vício, ou porque era demasiado excêntrico, alguma coisa. E essa lição termina de uma forma muito importante para nós, que diz: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. E se nós nos lembrarmos, já vamos falar um bocadinho mais à frente, se nós nos lembrarmos das primeiras lições que nós tivemos no estudo da mediunidade, quem é que se lembra da matéria mental que nós falamos? A matéria mental é tudo aquilo com que nós, da compreensão que eu tive, e se eu não compreendi bem, peço desculpa por aquilo que estiver a dizer, mas aquilo que eu entendi, a matéria mental é tudo aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Nós temos que compreender que a nossa mente é um dínamo criador. Ela incessantemente está a criar. E então, mas ela cria com base no quê? Com base no combustível, ou chamando esta matéria mental que nós nos damos. Isto é, se eu viciar a minha mente na crítica, ela vai criar situações de crítica. Se eu viciar a minha mente num determinado vício, ela vai criar situações desse vício. Porquê? Porque ela constrói apenas com base na matéria que eu lhe dou. Por isso é que é muito importante nós irmos treinando a nossa visão. E por isso é que Jesus Cristo, a dado momento, dizia: vocês dizem que veem, mas são cegos, porque a vossa mente ainda está destreinada e ainda se alimenta de coisas que faz com que ela fique cega. Se puderes passar, Madalena. Espera aí, eu gostava só de dar aqui Sim, uma palavrinha. desculpa. Porque acerca do medo, é muito interessante nós explorarmos esta abordagem do medo, porque o medo é realmente, como esta irmã relata, é como se fosse um buraco negro que engole todas as oportunidades de evolução que nós temos. E ele paralisa-nos mesmo e bloqueia-nos essas oportunidades. E não sei se recordam, é tão importante conseguir ultrapassar este sentimento que em nosso lar, não sei se lembram, existe a escola contra o medo. Nós estudámos isso no livro Nosso Lar, que eu até disse logo que eu era uma candidata perfeita para essa escola, mas é um sentimento tão importante de vencer que existe a escola em nosso lar para aprender, para
deixarmos de ter medo, para percebermos esse sentimento e deixarmos de nutrir o medo, como estavas a dizer, em nós mesmos. É só isso. Muito O obrigado. passo. E agora aqui um pouco frases que foram importantes, mas já não estão neste contexto dos motivos de queda, e esta é uma daquelas que também nos traz aí esta ideia da matéria mental que nós nos alimentamos mensalmente, não, que nós nos alimentamos diariamente, que fala quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas insultos contundentes, mas também fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizado para qualquer trabalho de elevação espiritual. Ou seja, aqui este parágrafo isoladamente nos traz o reflexo na harmonia da nossa casa quando nós incessantemente nos nossos parentes esquecemos tudo aquilo que nós vimos naquele slide que a Jaque leu, que a procura da harmonia, o silenciar para exemplificar, o encontrar na família como uma oportunidade de nos refazer a nós e ao mesmo tempo estender a mão àqueles que estão ao nosso lado, e se dermos ado àquilo que é o nosso orgulho, todos aqueles sentimentos mais inferiores que ainda nos animam, o que é que nós vamos provocar? Uma atmosfera de fluidos venenosos, não é? Segregados da nossa mente ainda rebelde e enfermiça. Ou seja, nós somos o patrocinador da nossa própria queda. Nós somos, aqui está um bocadinho aquilo que nós vemos, de dizer que o céu ou o inferno é criado pela nossa própria mente. Olha o tal dínamo criador que nós temos. Se nós, se nós treinamos a nossa visão na discussão, é só discussão que nós vamos ver ao lado, porque a paciência se vai embora, a paz vai-se embora, a harmonia vai-se embora. Mas porquê? Porque eles não querem nada connosco, porque nós somos filhos de herdados de Deus, porque somos aqueles, conforme algumas religiões dizem, que vamos ser condenados ao inferno eternamente. Não, porque nós próprios não conservamos a paz, não conservamos a harmonia, porque ainda preferimos a discussão. Pronto, e é isso para hoje. E agradecer aqui à família, porque é um bocadinho diário de aperfeiçoamento e aprendizagem. E por mais que nós reclamemos com ela no dia a dia, quem é que nunca reclamou com uma mãe por ser exigente connosco? Quem é que nunca reclamou com um pai ou com um filho por não nos compreender? Mas acima de tudo, a família é a misericórdia divina em nossas vidas e vamos agradecer por elas existirem. Obrigada, Filipe, pelo estudo de hoje. Obrigada a todos por estarem aqui presentes, por nos assistirem. As referências deste estudo vão estar depois disponíveis na descrição do vídeo. E vamos então terminar. Alguém quer fazer a oração de encerramento para nós? Eu acho que eu acho que é mesmo Quem quem sorriu olhou. logo? Eu acho que é mesmo quem Hã? olhou assim meio de lado. Foi, não foi? Eu também achei. Pode ser? Não. Vocês estão esperando eu responder? Ai, desculpa. Estava a tentar pôr a música.
Querido e amado Mestre Jesus, damos a Ti nossos pensamentos em agradecimento pela noite de hoje, pelo capítulo que lemos, pelas imensas lições e ensinamentos que recebemos dos nossos mentores e dos espíritos amigos que conduzem e guiam este grupo de estudo tão abençoado. Hoje juntos aprendemos sobre a família. Um pensamento em nossas famílias e o mais importante, a nossa família terrestre, que nós erguemos nosso coração, também em pedido de misericórdia, amor e paz por todos os nossos irmãos terrestres. Olhai, Senhor, sobre nós, e tenha piedade de todas as nossas faltas, fraquezas, que pelos caminhos de paz, de amor e união. Agradeço aos irmãos que prepararam o estudo de hoje e a todos os outros que irão assistir o vídeo mais tarde. Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Jaque. E pronto, vou repetir as palavras sempre ditas, que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos e alegria e paz. Até à próxima semana, se assim Deus o permitir.